Amados irmãos, existem coisas que nós devemos saber, coisas que são maravilhosas e que acontecem em nossas vidas, na sua vida, na minha, na nossa vida. Vamos colocar a nossa confiança em Deus. Porque quando nós realmente confiamos em Deus, pode crer, quando nós realmente confiamos em Deus e crermos no Senhor de todo o nosso coração, de todo o seu coração, de todo o nosso coração, você recebe bênçãos. Bênçãos de Deus, não é do outro. A bênção dos outros é temporária, é terrena. Geralmente é física, temporária. As bênçãos de Deus serão eternas em sua vida. Todo o tempo enquanto você absorver, inspirar e expirar este oxigênio que Deus nos dá gratuitamente, que é a vida. São coisas maravilhosas e indispensáveis para sermos felizes. Em Mateus 8:23 diz: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Temos que seguir a Jesus. Temos que examinar as Escrituras. Temos que conhecer as Escrituras. Eu vi o Padre Paulo no YouTube, você pode até ouvi-lo. Ele tem um vocabulário muito lindo, explica de uma maneira, mas ele sempre diz que a doutrina dele vive pelas tradições. Quando o Senhor Jesus morreu ali no Calvário, a palavra de Deus nos diz que foi rasgado o véu do templo. Aquele véu representava as tradições, representava a falta de comunhão direta com Deus. E se abriu. Deus mandou o seu Filho, na pessoa do Espírito Santo, continuar conosco, para que nós seguíssemos agora a sua palavra. Tenho explicado aqui que eles justificam a doutrina deles dentro da Bíblia católica, que é totalmente errada, e quem o segue não vai chegar ao lugar prometido por Deus. Alguém me censura, muitos me censuram, mas é a verdade. E a palavra diz que a verdade vos libertará. A verdade me libertou. A verdade libertará você do compromisso que nós temos com o outro, com o príncipe deste mundo, que é Satanás, é Mamon. É ele que gera a intriga, a inveja, a mentira. É o pai da mentira. E ele convence, através de vários estudos e ensinamentos, de como convencer o incauto, aquele que não conhece a palavra, aquele que não gosta de ler. Mas se você não gosta de ler, você ouve. E a palavra de Deus diz que o salvar vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. As bênçãos são grandes. O socorro de Deus é presente e é infalível. Quando nós clamamos e merecemos, ele nos chega. E os seus discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos. Salva-nos porque perecemos. Está em Mateus 8:25. Perecemos e nós vamos morrer. E eles estavam acostumados com aquele mar bravio. Lembro-me de uma viagem, eu falei isso em outra mensagem. Nós estávamos em um navio, pegamos um mar que cobria o navio, fomos submarino.
O mar cobria, ficava só a ponta do mastro de fora, jogando de um lado e para o outro, para frente e para trás. E muitos enjoavam. Deus me abençoou que eu nunca enjoei. Mas muitos enjoavam. E eu ria, brincava, zombava deles. E entrava água pela brecha das portas, que são portas estanques, para não entrar água, mas já velho navio entrava. Estávamos com água já quase pelo joelho. E o colega chorando. Meu Deus, vou morrer e não vejo mais minha mãe. Sim, porque se o navio enchesse de água, ele afundava. Porque o navio ele tem que ter estabilidade, estanquidade, quer dizer, não deixar entrar água. E flutuabilidade. Ele não pode afundar, ele tem que flutuar. São as bases principais de uma embarcação qualquer, até de um barcozinho. Navegabilidade, flutuabilidade. E estanquidade, não pode encher d'água. O bote, quando enche d'água, ele afunda. Se tiver peso, ele vai até o fundo do rio ou do mar. E se não tiver peso, ele fica à porta. Então é preciso nós termos confiança. Nós temos fé neste Deus poderoso que está conosco e não nos deixa sozinho. O poder de Jesus é grande e ele está em nós na pessoa do Espírito Santo. Ele tem poder divino e ele derrama sobre nós esse poder de sabedoria, de entendimento, de discernimento, de dever a cumprir. O poder de Jesus é grandioso e ele diz: porque tem mais homens de pouca fé. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Deus será de bênçãos na tua vida. Este Jesus, na pessoa do Espírito Santo, se tu o aceitares como teu Salvador, será de bonança. Teremos dificuldades. As bonanças a que me refiro não são terrenas, são espirituais, são para o futuro. Embora que nós também recebamos estas bênçãos temporárias, que nós todos queremos. Conheci um rapaz que o sonho dele era ser médico. E nós morávamos numa casa de tábua, coberta de palha de coqueiro, chão batido. Enquanto existia lá no nosso bairro, no Pina, aqui em Pernambuco, muitas casas de alvenaria, de taco, toda forrada, casas riquíssimas. A nossa era aquele lixo, era limpinho. Lembro minha mãe varrendo com a vassoura, fazia aquela vassoura do próprio mato, com vassourinhas de botão, já chamava-se vassourinha de botão, saía varrendo, juntava e nós íamos jogar fora. Mas nós éramos felizes. Nós éramos felizes. Deus nos dá. E aquele rapaz era esforçado, lutava pela vida. Estudavam num colégio público, Landelino Rocha, já não existe mais. Foi demolido para dar passagem a avenidas largas, espaçosas, que valorizaram o Pina, dando acesso à boa viagem. E este rapaz lutou muito pela vida. Nós pegávamos frete na feira. O que é frete na feira? Era com carro de mão, as pessoas faziam compra, a gente ia juntando naquele carro de mão e acompanhando a pessoa por todo o trajeto da feira. E depois levávamos na casa da pessoa. E ali recebíamos
uma quantia que já era acertada antes. Leva por tanto. E nós recebíamos. E naquela época era R$1.000. Leve por R$2.000, leve naquela R$50. R$5, R$2. Então nós éramos felizes e não sabíamos. E aquele rapaz sumiu, desapareceu, mudou-se para outro lugar. E eu continuei no mesmo, até os meus 20 anos. Depois desses 20 anos, eu encontrei com ele. Agora, advogado, formado em Direito. E conversamos, lembramos nossos tempos, quando nós tomávamos um banho. Há ainda no Pina, um lugar chamado Trapió, e nós pulávamos de uma pedra, tinha uma piscina natural. Quando o mar secava, o mar estava vazio, essa piscina era frequentada pelos jovens daquela época. Não havia essa maldade podre que existe hoje. O conceito de respeito era outro, o conceito moral era outro. Hoje está tudo invertido. Hoje estamos vendo ladrões sendo soltos pela justiça. Juízes inocentando bandidos com tantas provas. Naquela época era diferente. Havia injustiças também, mas havia moral e respeito pelas pessoas. Era maravilhoso. Nós andávamos, corríamos, brincávamos. Eu era muito peralta, era um garoto muito ativo. Saía do Pina para Piedade, atrás de araçá, de goiaba, porque em casa não tinha o que comer. Não tinha o que comer. Mas eu tinha um Deus em mim. Eu era religioso, eu orava na hora daquela comida, aquele araçá, aquela goiaba, aquele jango, subia nos pés de jango, nos pés de coco eu subia, tirava, comia, não tinha dono, era sítio aberto. E orava antes de comer. Só em 1958 é que tive um encontro com Deus. E este Deus maravilhoso transformou a minha vida. Transformou a minha vida. Não me tornei um milionário, mas me tornei um homem que tinha o que comer. Me tornei uma pessoa que não andava mais à procura no mato, entre espinhos, cobras, atrás de araçá, de goiaba. Eu tinha o meu alimento. E Deus foi abençoando. Deus foi abençoando. Se você não crer neste Deus que nós pregamos, abra os seus olhos. Volte-se para a cruz. Não a cruz que você está vendo, mas aquela cruz que não mais existe. Aquela cruz que não mais tem um corpo pendurado. Aquela cruz que é passado. É apenas um símbolo da nossa herança, de um sangue derramado. É apenas um símbolo de um homem que deu a sua vida para que nós tivéssemos vida e vida eterna. Não há comparação entre uma serpente que está erguida
como imagem, como escultura, com aquela cruz. Aquela serpente representava aquele que na cruz salvaria a humanidade. Aquela serpente representava Jesus. Quando o homem pessoalmente, unicamente, era mordido pela serpente, olhava para aquele símbolo que representava Jesus na cruz do Calvário, não morria. Você está sendo mordido diariamente, consequentemente, por aquela serpente, que quando mordia o povo de Israel, o judeu, morria. Mas aquele que olhasse para a cruz não morria, porque recebia a graça de Jesus. Também não há comparação entre esta serpente com aquela do Éden. Aquela do Éden fundou uma doutrina, fundou uma seita de incorporação enganosa, mentirosa, satânica. Ali, Satanás, aquela serpente que mordia e matava. É aquela serpente que mordia e matava que incorporou naquela serpente, que usou aquela serpente. Satanás é uma serpente, Satanás é um dragão, Satanás é o pai da mentira. Aqui ele saiu vitorioso. Ali, com aquela cruz, com aquela imagem, com aquele símbolo de uma serpente de bronze, representava Jesus, o Salvador da humanidade. Este Deus é poderoso. Este Deus é divino. Só a voz de Cristo sossega o mar e acalma o vento, acalma a tempestade, afasta a enfermidade, cura, supre todas as nossas necessidades. Nem só de pão viverá o mundo. Nem só de pão viverá o mundo. A palavra de Deus é um alimento para o espírito e para a alma. Você com o espírito reto, cheio de Deus, não há desespero, não há angústia, não há sofrimento, não há ódio, não há mágoa, não há desejos de vingança. Existe amor. Amor que nos leva à perfeição de respeito e de gratidão a este Deus poderoso. Nós temos forças para vencer o mal. Nós temos força para sermos mais que vencedores. Muitas das vezes nós temos que revidar a uma agressão. Aí todos censuram, não é crente, mas nós somos humanos. Nós somos normais, iguais a vocês. Porque tudo o que vocês praticam é normal. Tudo que vocês praticam é normal. Mas quando um cristão se excede em alguma coisa, não é cristão, te olha no espelho. Vê o que o cristão praticou. O porquê. Tu compara a tua vida com a do cristão. Deus perdoou. Deus lhe deu o direito à vida eterna.
Este direito que ele recebeu de Deus na pessoa de Jesus Cristo, você também tem direito. Sim, eu aponto com o dedo você que ainda não tem Cristo como Salvador. A vitória contra o mal é garantida, é absoluta, é certa. Desde que você seja fiel. Em Mateus 8,29 nos diz: e eis que clamam dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Satanás incorporado nas pessoas. Satanás incorporado nas pessoas. A Bíblia condena. A Bíblia não aceita. E a Bíblia é única. Um líder de uma religião dizer que os protestantes, os crentes, os cristãos verdadeiros dizem que tem que estar na Bíblia. Se não tiver na Bíblia, não é de Deus. Aí Deus diz para você nesta manhã: examinai as Escrituras. Examinai. Examinai as Escrituras, porque nela aprendereis, conhecereis o vosso Deus como Ele é, e dele terás o alimento da vida eterna. Quando o cristão está pregando para você, para todos aqueles que ainda não são cristãos verdadeiros, conhecedores da palavra, seguidores de Jesus Cristo, da sua verdade, todas as vezes que eles estão pregando, estão se alimentando para a vida eterna. Assim como você, nós tomamos o café pela manhã, lanche de 10 horas quando se pode, almoço de meio-dia, alguns não têm, lanche de 14 horas quando se pode, muitos não têm, jantar, muitos também não têm, para alimentar o corpo. A alma que mantém este corpo, assim como eu estou agora falando para vocês, vivo. E assim como agora vocês estão ouvindo e vendo esta live, estão vivos por causa do alimento que o homem produziu. O homem produziu para o homem. Deus produz o alimento para o espírito e para a alma. E é este alimento que nos faz ser fortes, livres, independentes, santos, pela sua glória, pelo seu poder. Mas enquanto nós estivermos aqui na terra, somos pecadores. Os cristãos de Deus verdadeiros, eles não negam que são pecadores. Mas nenhum ser humano é santo. Vamos santificar uma outra mulher agora, pernambucana. Com que autoridade? Quem lhes deu esse direito? Nem os apóstolos são santos. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos pecaram. A mãe de Jesus merece respeito. Ela é sobre todas as mulheres. Ela foi escolhida para ser mãe do Filho de Deus. Todo o respeito.
todo respeito é necessário e se faz por direito. Mas santa não. Pecadora, morreu. Morreu. Está na sepultura. O único que santo verdadeiro ressuscitou. Primogênito em tudo. Jesus Cristo. Este é o Senhor que nós pregamos. E que você, meu amigo, necessita de aceitar. Precisa aceitá-lo para que a sua vida seja transformada. Porque você não foi feito para ser o que você é. Porque você está sendo usado pelo maligno. Porque você está sendo conduzido para um lugar que não foi o lugar, que não é o lugar que Deus preparou para você. Deus preparou o céu. Deus preparou ruas de cristal, um rio de águas cristalinas, um coral. Já imaginou você cantando num coral de anjos a Deus? Aleluia. Hei de vê-lo lá na glória, meu amigo. Hei de vê-lo lá na glória. Eu tenho certeza. Tem pecado, todos nós temos. Mas Deus é soberano para perdoar. Está precisando aí escrever o seu nome no livro da vida. Para que você não passe mais pela morte, pela segunda morte. Nós passamos de uma vida de morte para uma vida de vida eterna. Quando nós agora faltarmos, nós não estamos morrendo. Já expliquei uma vez, vou explicar de novo, que eu me sinto muito bem quando repito. Abre-se uma porta no céu. E aquele que está sendo chamado por Deus ou pelo outro, e determinado por Deus, porque a pessoa só morre quando Deus permite. Quando Deus autoriza. Satanás não tem poder, não. Mas segundo a nossa vida, ele tem poder sobre nós. Aquele que tem Cristo, ele não tem nenhum poder sobre. Abre-se uma porta no céu. Um raio de luz vem descendo. Os anjos vêm cantando. E aquele que está moribundo, e Deus autorizou a sua ida para o céu, os anjos vêm descendo e estendem a mão. E aquele corpo e espírito, o espírito e a alma saem do corpo e vão para Deus. E aquele que não tem Deus é do chão que sai. Uma infinidade, porque aí ele sabe. Ele sabe que não vai subir, ele vai descer. Ele vai descer. E aqueles bichinhos, infelizmente, é tempo. E o tempo é agora. O tempo é já. O tempo é já, agora, de você se decidir. Meu pai estava conversando com os amigos. Ai, neste ai, a alma e o espírito dele saiu do corpo e ele estava morto. Não tenho certeza, não sei se ele foi salvo. Minha mãe não. Minha mãe aceitou, confessou, testemunhou de Deus. Minha mãe eu tenho certeza que irei encontrá-la no céu. Meu pai eu tenho dúvida. Eu lembro que após ele morrer, um mês e pouco depois, eu sonhei. Eu via-o da cintura para cima, como ele era quando vivo. E eu perguntei, onde o senhor está, papai? E ele respondeu, eu estou num lugar bom, mas tem uns. Aí deu uma infinidade de palavrões que me perturbam.
que me perturba. Eu era criança. Ele morreu em 53, em fevereiro de 53. Em março, mais ou menos, eu tive esse sonho. Com minha mãe eu nunca sonhei. Ela está no céu. Tenho certeza. Minha sogra, meu sogro, 2 cunhados que já se foram, estão no céu. Tenho certeza. Ninguém vai sonhar com eles. Ninguém vai sonhar com eles. Porque eles não necessitam de reza, de oração, nem de missa. Não precisa mais de nada. Tudo o que nós precisamos é aqui, nesta vida pregressa, mundana, nesta vida que tem os 2 caminhos. Esses 2 caminhos é importante que você observe. Como é que é oferecida a desgraça da humanidade? Largo e espaçoso. Vantagens. Vantagens. E mais vantagens. E depois, o que será mais? Quantos milionários não são felizes? E aquele que mora no casebre, aquele que muitas das vezes apanha papel, é feliz. O que é felicidade para você? Riqueza? O que é felicidade para você? Ser uma autoridade? Ter poder? Tenha poder, mas o poder que Deus lhe dá, o poder que Deus nos dá para o bem, para ajudar, para orar, para buscar, para ser útil aos nossos irmãos mais necessitados. Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui para atormentar-nos antes do tempo? Demônios incorporados não são os espíritos dos que morreram, não são. Existem os espíritos domésticos, os demônios domésticos, que também são anjos caídos, anjos das trevas. Estes anjos, eles vivem no lar, naquele lar que dá cabimento para ele, naquele lar que vive dando palavrões, naquele lugar que anda. Estes demônios estão junto aí, fazendo o que querem. Estes são os demônios caseiros, viu? Ou demônios familiar, E esses demônios, eles conhecem a vida da família todinha. Morreu. A pessoa morreu e o camarada vai para lá, para a sessão espírita. Você quer aceitar um desafio? Vou fazer um desafio com você agora. Aceite. Você que é espírita. Você faz parte de uma organização espírita qualquer, de um centro espírita qualquer. Vá daquela mesma campanha, daquela mesma denominação, daquela mesma, como é que eu chamo, corrente, né? Da mesma corrente. Mude. Que você não seja conhecido. Aí vai lá. E vê se o teu parente vai incorporar e te conhecer. Aceita esse desafio. Sai de um Xangô e vai para outro. Sai de uma mesa branca, mesa preta, mesa azul, mesa o que for, vai para outro que não seja conhecido e vê se ele te conhece. Eu lembro, porque minha mãe era espírita e eu fui algumas vezes. E tinha um tal de Zé Pilintra, um cachaceiro. Quando eu vejo os caras dizer que Lula é cachaceiro, eu só me lembro desse Zé Pilintra. Não é? E era um dos caras que andavam com meu pai, que meu pai bebia muito.
E minha mãe trabalhava para meu pai deixar de beber. E nós um dia, um cristão fez esse desafio. Olhe, vá numa e depois vá na outra, veja se é a mesma coisa. E ela fez. E foi quando ela veio aceitar Jesus. Foi quando ela veio aceitar Jesus. Porque viu que não era verdadeiro, era mentiroso. Porque o demônio, o Satanás, é o pai da mentira. Você está sendo enganado, ludibriado. E Deus condena isso. Nós devemos, a Bíblia diz, não devemos consultar. Não devemos buscar. Porque o que morreu, segue-se o juízo. Um vai para o paraíso, onde está Jesus, e o outro vai para o Hades, onde está, esperando. Você não vai logo, já é parte do inferno. Hades é parte do inferno. Até o dia da ressurreição, de todos nós seremos julgados. Você precisa ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, seguir os passos de Jesus. Esta é a verdade. Por isso, meu amado amigo, não esqueça, Jesus é o único caminho, verdade e vida. Que Deus continue nos abençoando abundantemente, em nome de Jesus. Amém.